Olá, pessoal. O meu nome é Luciene Gimenez, eu sou psicóloga e estou fazendo esses vídeos para a gente pensar um pouco sobre o trabalho do profissional de psicologia utilizando as tecnologias de informação e comunicação. O porquê desses vídeos, né? O trabalho de profissionais da área psicologia, psicanálise, por meio das tecnologias, existe desde quando existem estas tecnologias. Tão logo elas foram surgindo, diversos profissionais foram utilizando. Até o ano de 2019, até chegar a pandemia da Covid, existiam profissionais que faziam uso, alguns que eram contra, enfim, existia pesquisa, existia publicações em revistas, livros, já havia um saber acumulado a respeito das práticas psicológicas mediadas pela tecnologia. O que acontece é que com a chegada da pandemia, a maioria dos profissionais acaba migrando para o trabalho mediado pelas tecnologias. Não obstante, há um aumento significativo da demanda para o atendimento psicológico. De tal forma que hoje, em 2022, a gente se vê diante de uma possibilidade muito ampla de práticas psicológicas mediadas por essas tecnologias. Então, e tudo isso aconteceu muito rápido, sem que houvesse um tempo para que os profissionais se apropriassem desse saber que já estava construído, sem que houvessem maiores discussões e reflexões a respeito. Então, considerando que pode ser que estejamos diante de uma mudança importante no mundo do trabalho, da psicologia, vamos começar uma reflexão que é para os estudantes, para os profissionais e também para os usuários desses serviços. É muito importante nesse momento que a gente possa falar, compartilhar como está sendo nossa experiência, mas também ouvir e escutar para poder amadurecer esse tipo de serviço. Eu vou resgatar nesse vídeo muito pontualmente alguns eventos históricos, né, de trabalhos de psicologia envolvendo tecnologia. Não é um histórico exaustivo, é mais para a gente ter uma noção de como as coisas aconteceram. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, uma senhora chamada Martha Ainsworth viajava muito e ela queria fazer terapia. E isso nós estávamos no ano de 1982. E a Marta, então, como tinha essa demanda dela para terapia e ela não podia fazer por conta do trabalho, e ela busca então profissionais que façam atendimentos online. A Marta cria, ela funda o primeiro website de psicologia online. E é interessante a gente observar que o primeiro website, ou o que se tem registro, né, surge nos Estados Unidos e não por iniciativa de profissionais, senão por demanda de paciente. Isso já existiam profissionais que ofereciam esse serviço, mas nunca se tinha constituído um website. Na França, né, mais ou menos na mesma época, a gente tem uma psicanalista bastante famosa, chamada Françoise Doutot, que desde 76 até 78, durante 2 anos, ela tinha um programa de rádio em que ela fazia orientação aos pais. Esse programa, inclusive, deu origem a um livro chamado Quando os Filhos Precisam dos Pais, Respostas a Consultas de Pais com Dificuldades na Educação dos Filhos. Não é um trabalho psicoterápico no sentido formal da psicoterapia, claro que não, mas é um trabalho da psicologia, orientação a pais.
e a Françoise Doutor fazia isso por meio do rádio. Outros psicanalistas ali na época também participaram de programas de rádio e de programas de televisão. Portanto, a gente está aí nas últimas décadas do século XX, quando surgem nos Estados Unidos e na França ações que acabam utilizando as tecnologias. No Brasil, parece que a clínica de atendimento psicológico da PUC, no ano de 95, teria iniciado um trabalho de orientação por e-mail. E é possível que esse seja o trabalho pioneiro no Brasil. Bom, então esse é um pouco do histórico, né? De como a coisa vai acontecendo na França, nos Estados Unidos, no Brasil. Por telefone também, vários profissionais faziam consultas por telefone antes do advento da internet. Aí acontece a internet, os profissionais começam a usar a internet, seja por meio de e-mail, de chat e posteriormente da webconferência. Aí tem essa migração bastante forte a partir do ano de 2019, continua no ano de 2020, chegamos em 2022. Bom, quando a gente vai fazer um levantamento nas bases de dados sobre terapia online, psicoterapia à distância, a primeira coisa que se observa é que existe uma diversidade de nomenclaturas, inúmeros nomes utilizados pelos profissionais para fazer referência às suas práticas. Então, a primeira questão é: que nome dar a essas práticas psicológicas que utilizam tecnologia? Isso é importante? Claro, isso é muito importante, porque a partir dessa nomenclatura a gente pode, inclusive, saber o que os outros profissionais estão fazendo, escrevendo, pesquisando. Se cada um utilizar o nome que achar que a comunicação se torna muito mais difícil. Então, uma das primeiras questões é a terminologia. Que palavra, que termos, né? Uma expressão bastante polêmica e muito utilizada é psicoterapia à distância ou psicologia à distância. Isso implica uma discussão consistente sobre o que é a palavra distância, o que quer dizer distância. Estamos falando distância física de terapeuta e cliente em lugares geográficos distantes, países diferentes? Estamos falando em distância temporal, em que o terapeuta recebe uma mensagem por áudio ou por e-mail e vai demorar para responder? O que é essa distância? A gente pode dizer que a terapia à distância, se está utilizando a teleconferência e terapeuta e cliente estão no mesmo bairro, ou podem fazer uma sessão fisicamente presencial a qualquer tempo. Então, a expressão psicoterapia ou terapia à distância me parece bastante polêmica e não me parece a mais indicada para fazer referência às práticas psicológicas que utilizam tecnologia. Uma outra expressão que também aparece nos artigos e nos livros é cyberpsicologia. Aí a gente já tem uma conceituação mais fundamentada. A cyberpsicologia é uma área interdisciplinar, ela não é uma área específica da psicologia, é uma área que envolve robótica, neurociência, inteligência artificial, enfim, uma área que agrega inúmeros profissionais que vão pensar, que vão refletir a relação dos seres humanos com
a tecnologia, com o computador e com a internet. Então, os cyberpsicólogos pesquisam desde como se dá essa interação, questões como, por exemplo, o ciberbullying, a política do cancelamento, como os grupos reagem e lidam aí com todas essas possibilidades que a internet oferece. Esse é um dos temas da cyberpsicologia. Um outro tema dentro da cyberpsicologia é o uso da realidade virtual para sessões de terapia ou de psicoterapia. Então, programas de computador e equipamentos como capacete, óculos tridimensional, luvas, etc., que simulam situações que o paciente, o cliente quer superar, né? Com o terapeuta dentro do mesmo espaço físico. Estes equipamentos são comprados por profissionais. De modo geral, eles não são acessíveis a qualquer pessoa da população. Então, pessoas que têm medo de viajar de avião ou que têm compulsão alimentar, têm a possibilidade de, numa